confiar na proteção de Jesus, que possamos envolver a Mônica em bastante paz e harmonia, para que ela possa trazer o comentário desta noite e que nós possamos absorver esse conteúdo e, sobretudo, mudar em nós aquilo que for possível e praticar no nosso dia a dia o conteúdo moral desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa fortalecer os nossos corações. Nós vamos relembrando que esse encontro está sendo gravado e vai ser disponibilizado pelas redes sociais. Portanto, aqueles que não se sentirem à vontade, que não querem que a sua imagem veicule, a gente pede que fechem as câmeras. Eu também mutei todos os microfones, né, para a gente não ter interferência. Podemos? Então vamos lá. Jesus, ele se reunia na casa de Pedro, da sogra de Pedro, e ali ele conversava com seus discípulos, dava seus ensinamentos, contava suas histórias. E Jesus acabou então assim instituindo a prática do evangelho no lar. Então, não só os discípulos, mas os moradores da casa de Pedro, alguns vizinhos, iam às noites ali para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Eles, no momento, eles aproveitavam e liam as escrituras para tirar daquelas escrituras os ensinamentos, não é, para a vida de cada um. Bem, e naquela noite, portanto, naquela reunião do Evangelho, não é, na casa de Pedro, Jesus e os seus discípulos, eles comentavam sobre a fidelidade de Jó, não é? O exemplo de fé daquele homem, de perseverança, de paciência. E todos estavam muito entusiasmados, conversando sobre o exemplo daquele homem, tanto sofrimento e o tanto que ele fez para superar tudo, não é? E estavam ali felizes, conversando. E Jesus, então, super bem-humorado, né, aproveitou aquele clima de alegria e contou uma história, como era do seu costume. E aí ele disse que numa antiga cidade, né, existia um homem, sim, muito, mas muito consagrado a Deus. Suas atitudes, né, despertavam a admiração de todos. E eram tantos elogios que a fama daquele homem chegou aos céus. E os anjos, então, sabendo, né, daquela fama, daquele homem tão bom, que respeitava tanto os deuses, disseram para Deus que seria bom que Deus levasse aquele homem para lá. Afinal de contas, ele era praticamente um santo, tão fiel, tão seguidor, não é, das leis divinas, que ele merecia estar ali no céu. E Deus, então, em sua sabedoria divina, não é, pediu, então, para que os anjos educadores se certificassem que aquele homem realmente tinha condições de ir morar para o céu, de ir habitar ali naquele local. Então, foi assim que aqueles anjos, não é, auxiliares do Todo-Poderoso, eles enviaram à Terra 4 descobridores de homens santificados. Então, 4 queriam ali testar aquele homem para ver se ele realmente era um forte candidato à santidade. Quem eram esses 4 descobridores? A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Cada um deles, a seu tempo, iria aplicar as provas indispensáveis para verificar realmente as qualidades daquele homem, a fidelidade daquele homem a Deus, né? Vamos ver se tudo que esse povo está falando é verdade. Bem, em primeiro lugar,
quem chegou? A necessidade. E a necessidade, ela se fez sentir de vários modos. Provocou privação, criou obstáculos, trouxe doença, abandono de entes queridos, incompreensão de amigos. Ixi, tudo aquilo, né, que a gente imagina que poderia passar, ele passou. E o devoto, firme na sua confiança em Deus, compreendeu que tudo aquilo que a necessidade estava trazendo para ele, que na verdade não era nenhum castigo, mas a necessidade era uma mensageira, uma operária, né, podemos dizer assim, celeste. E ele venceu todos aqueles obstáculos, se revelou firme nas virtudes e se tornou ainda mais um modelo para todas as pessoas que viram ele passar por tudo aquilo e ele firme e forte enfrentou. Bem, prova 1, ok. Prova 2, dinheiro. Chegou o dinheiro nas mãos, né? O dinheiro cercou aquele homem, não é? Deu o quê? Uma mesa farta, conforto, recurso, facilidade, posição social, né? Status. Uau, né? Aquilo tudo ia subir a cabeça daquele homem? Não. Mesmo com tudo isso, ele tinha a cabeça no lugar e viu no dinheiro uma oportunidade de quê? De praticar a caridade. Então, ele não se esqueceu da caridade, ele se afastou dos prazeres fáceis que o dinheiro ilude, ele ajudou os necessitados, ele criou emprego, contribuiu nas obras do bem, conquistou o seu próprio equilíbrio financeiro e a veneração de todos. Bem, após então essa grande vitória, não é, da segunda prova, veio a vez da terceira prova, que era o poder. O poder. O poder investiu aquele homem de grande autoridade. Ele podia mandar, podia desmandar, fazer o que ele quisesse, porque autoridade para isso ele tinha. Mas ele era um homem devoto e lembrou que a vida, com as suas honrarias, com as suas pompas todas e com seus dons, é o quê, gente? É um presente divino, é um empréstimo que Deus dá. E assim como tudo Deus deu para ele, Deus podia tirar. Então ele pensou e usou o seu poder com sabedoria. Então ele foi brando. Ele utilizou o poder para auxiliar as pessoas. Então, através da instrução, ele criou oportunidade para as pessoas crescerem, não é? Para levar o desenvolvimento, através da educação. Então, o que ele fez? Todo mundo que estava ao seu redor foi beneficiado da posição dele. E, mais uma vez, ele recebeu a admiração de todo o povo. Terceira prova, vencida. E assim o tempo foi passando e chegou a vez então do último descobridor de homem santo, que era a cólera. Não é? Essa instrutora invisível chegou de mansinho, foi observando ali a situação e se aproximou de um servo daquele homem. E foi ali inspirando naquele servo, para que aquele servo fosse lá conversar com o seu patrão, não é? E esse servo, que era um homem rude, não é? Ignorante, se aproximou do seu patrão, querendo conversar com ele um assunto da intimidade dos dois. E o patrão falou, tudo bem, vamos conversar. Mas como é que esse servo chegou? Ele já chegou assim, todo arrogante, usando umas palavras assim não tão educadas, não se colocando no seu lugar de subalterno, tratando o patrão assim, sabe, de igual para igual. E foi assim, dando alfinetada no patrão, falando das coisas que ele não estava contente, das coisas que o patrão fazia. E assim, algumas coisas ele tinha até razão, mas o jeito que ele falou, aquilo foi
tocando o coração daquele homem. E aí, conforme ele falava, com aquela arrogância, com aquela empáfia, ai, 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 ai. Imagine o que aconteceu, não é? Era tanta desconsideração, era tanto desrespeito, que o sangue foi subindo na cabeça daquele homem e, de repente, ele se sentiu que ele estava roxo, vermelho, o rosto dele se contraiu e ele soltou o verbo, gritou, agrediu os familiares, os servidores, as pessoas que estavam ali próximo, usou palavras grosseiras, enfim, perdeu a cabeça. Somente depois de muitos dias é que ele conseguiu restaurar a tranquilidade dele, porque aquele ataque de cólera foi tão forte que ele ficou alguns dias assim sofrendo o impacto e também sentindo o impacto ao seu redor da sua atitude. Mas aí, não é? Já era tarde. Por quê? Porque a cólera já havia desnudado o íntimo daquele homem, né? Revelou, portanto, a necessidade que ele tinha de um maior aperfeiçoamento. Então, aquele candidato à santidade tinha sido reprovado na última prova. Os anjos, então, correram para avisar o Senhor Todo-Poderoso, né? Notificando que aquele candidato, aquele filho, né, matriculado na grande escola da iluminação, que era o planeta Terra, ainda precisava de muito tempo na experiência purificadora para poder conviver, estar ali naquelas vibrações, não é, gloriosas da vida superior. Bem, todos ouviram aquela história, curiosíssimos, mas tão assim magnetizados, não é, no que Jesus dizia, e que ninguém ousou fazer um comentáriozinho sequer. E porque todos estavam em silêncio, Jesus então concluiu, não é, a sua história do homem candidato à santificação. E Jesus então disse que todos nós somos como esse homem, não é? Que Deus dá para todos nós as informações que a gente precisa para chegar até o céu, para se levar até o céu. Deus permite que essas 4 potências educadoras nos procurem para quê? Para que a gente desenvolva as potências que nós trazemos em nossos corações. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Porém, acontece, né, que a grande maioria dos crentes perdem, não é? Quando perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam, quando a necessidade chega, o que acontece? Sucumbem à sua resistência moral. Outros conseguem. Alguns outros, não é? Não conseguem assimilar bem o uso do dinheiro. Não ouvem que o dinheiro vem trazer sugestões para o bem, para ensinar o desprendimento, não é? Para a gente se desligar dos objetivos inferiores, para a gente agir na sementeira do bem, fazendo com o bom uso da riqueza. Bom, outros caem desastradamente, não é? Nas insinuações do poder. O poder sobe e, em vez de aproveitar o poder para educar, usam o poder para castrar. Mas, não é? De todas essas provas, os que mais falham são raríssimos que conseguem passar, Jesus disse, na prova da cólera, que chega assim de mansinho para ensinar a gente a diminuir o amor próprio, não é? Para fazer com que a gente, apagando esse amor próprio, abafando o nosso orgulho, a gente faça brilhar o quê? A grandeza divina que está dentro de nós. E assim a gente conquistar a grandeza da vida eterna. Jesus então encerrou, não é, a sua história, sorriu, e porque ninguém ousou abrir a boca para fazer um comentáriozinho, não é, sobre aquela lição, ele deu a noite por encerrada e foi se deitar.
Bem, e aí então, né, essa lição é muito significativa para a gente, né? Porque todos nós estamos matriculados aqui nessa escola, né, que é a Terra, para desenvolver essas nossas potencialidades. Portanto, todos nós somos visitados, não é, por esses educadores, né, para que a gente possa educar os nossos sentimentos, as nossas emoções. O grande objetivo nosso aqui na Terra, a gente fala é evoluir, né? E o que é evoluir? Se não é a gente, assim, desenvolver essas potencialidades do bem que a gente tem, é aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E aí vão vindo essas situações, essas provinhas, para mostrar se a gente realmente já está preparado ou não. E essas provas, né, que são as dificuldades, vão dando para a gente ensinamentos valiosos. E como Jesus é muito mais velho que a gente, né, conhece o que se passa no nosso coração, já passou por tudo isso que a gente já passou, então sabe que nós somos capazes de superar esses desafios. Somos capazes de vencer todas as dificuldades, né? E sabia que ele ia falar sobre esse assunto, que a gente ia prestar atenção, mas que com o tempo a gente acabava esquecendo, né? Ele, né, há 2000 anos falou o quê para os seus discípulos? Que a cólera trazia o quê? O mal-estar, o desequilíbrio, trazia a desarmonia entre as pessoas, que aquilo provocava, né, um estado que ficava dias sendo percebido por aquela própria pessoa. E a gente, não é, ouviu aquilo e esquece. E como Jesus sabia disso, ele contou para seus discípulos que ele iria mandar um consolador, alguém que iria relembrar, não é, os seus ensinamentos, iria falar também outras coisas que a gente iria estar preparada para escutar. Então, muito tempo depois, esse grande consolador é a doutrina espírita. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os pacificadores, ali, lá no finzinho do capítulo, tem um item chamado cólera. E nesse item, é na instrução dos espíritos. Então, quem traz para a gente essa orientação são os próprios espíritos. O primeiro, quem fala, é um espírito protetor. E o outro é o próprio Hahnemann, gente, que foi aquele espírito que aqui na Terra foi o médico que trouxe para a gente a homeopatia. Então, veja bem, o que eles falam sobre a cólera? Que a gente tem que prestar muita atenção, porque a cólera realmente desequilibra a gente. A cólera deixa a gente num estado que a gente intoxica as células do nosso corpo material e as células do nosso corpo espiritual. Que a gente traz prejuízos e desequilíbrio não só para a gente, como para as pessoas que estão ao nosso redor. E que a cólera não vai resolver nenhum problema nosso, muito pelo contrário, vai comprometer a nossa saúde. E que a gente, assim, é capaz sim de vencer. Que a gente não pode dar desculpa de que a carne é fraca. Não, porque quem manda somos nós, o espírito. E o que é, assim, vergonhoso para a gente, não é? Que quando a gente lê no Evangelho, ali ele diz assim, que se a gente pudesse se enxergar quando tem um ataque de cólera, a gente ia ver quanto nós somos ridículos. Ai, dá vergonha, não dá? Por quê? Porque a gente, quando menos percebe, a cólera vem como? Nós estamos achando que a gente está tudo bem, tranquilo, mas pisou no nosso calo, aquilo vem como um vulcão, não é? E como na história que Jesus contou, a gente sobe o sangue e a gente despeja tudo, sem prestar atenção nas consequências. Mas por que isso? Porque desde que a gente foi criado, passamos por tantas experiências, a gente precisava, né, quando vivemos em outros reinos, no reino animal, que essa ferocidade fosse uma resposta muito rápida. Para quê? Para que a gente pudesse sobreviver. Então, essa agressividade era importante para a gente. Só que agora, hoje, a gente não precisa mais disso. Mas esse conhecimento está lá.
Então nós somos racionais. E Jesus veio com o evangelho e disse o quê? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. O que é isso? Porque eles verão a Deus. Quer dizer, nessa historinha ele já disse, ora, ele veria, aquele homem poderia estar ao lado de Deus se ele tivesse sido manso e pacífico. O que é um bem-aventurado? É um feliz, ou seja, feliz aquele que já consegue controlar suas emoções. Porque não vai ficar livre dessa coisa ruim que a gente fica depois que a gente tem um ataque de raiva, né? Então, a doutrina, o Evangelho nos ensina essa importância da gente se esforçar para conquistar a serenidade. Jesus sabe que não é fácil, deu esse ensinamento. Esse ensinamento voltou, não é? Na doutrina espírita, lá no Evangelho. Tantos espíritos, Emmanuel, Joana de Ângeles, dão para a gente essa orientação de como é importante a gente manter a serenidade para o nosso bem, para o nosso equilíbrio. E é esse conhecimento que vai fazer a gente pensar, lembrar de Jesus do orai e do vigiai, para que a gente não nos deixe cair nessa tentação de explodir. E a gente vai conseguir, porque com certeza hoje a gente tem muito menos ataques, né, do que a gente já teve em vidas passadas, e mesmo nessa própria existência. Então é começar a perceber o olhar interno do autoconhecimento para a gente conseguir ter essa nossa transformação. Então é olhar assim, como que a gente é no trânsito? Ai, Jesus amado, né? Eu não gosto nem de me ver, porque aí eu tenho aquelas raivas, né? Alguém puxou, alguém passou. Aí a gente para e fala, ai meu Deus, o que eu aprendi? Respira fundo e tenta ter uma outra postura, né? Outras vezes a gente já consegue, então, chega aqui, a gente trava. Já não é um avanço? É um avanço. Agora, outras vezes, a gente acaba usando, assim, umas estratégias para não mostrar que a gente está com raiva, mas, na verdade, assim, a gente só não quer falar, não é? Tudo que está ali na nossa cabeça. Mas o que a gente faz? Arrasta a cadeira, bate porta, bufa, né? Então, fala assim, não, eu não estou tendo um ataque de cólera. A pessoa fala, a gente... Falou, a gente bate a porta. Ou não olha na cara. Tudo isso, o que é? São ataques, né, da fúria, mas que vêm do nosso orgulho. Porque a gente se sente agredido, ferido. Então, a lição é para a gente pensar, não é? Quantas coisas a gente já conquistou. Olha aquele homem. Gente, conseguiu passar ileso por a prova da riqueza, pela prova do poder, pela necessidade, onde quanto sucumbe na necessidade, falando, ai, que Deus é injusto, mas ali, quando apertou, quando pisou no calo, né? Então, vamos lembrar, né, desse ensinamento de Jesus. A gente vai ser feliz quando a gente for manso, pacificador. E a gente quer a paz no mundo, mas a gente tem que começar na gente, com essas coisinhas pequenininhas. Então, cada um vai se observar, cada um sabe aquilo que mais irrita. E a gente vai se esforçar para quê? Para quando perceber uma coisa que deixa a gente muito irritado, se eu estourei, mas vou pensar, da próxima vez eu vou me respirar fundo e conseguir. E a gente vai aprendendo a não dar tanta importância. E assim, cada um vai criando uma estratégia para driblar isso e conquistar essa serenidade, né, tão almejada, que é característica dos espíritos puros, e dessa maneira a gente ficar melhor. Hoje, olha, o que Jesus disse há 2020 anos, né, ou 20 e tantos, né, sei lá quando que ele falou isso, se foi no comecinho ou se foi no finalzinho dos 3 anos ali de vida pública dele, que que a raiva, não é, que a ira, que a tristeza, que a mágoa provocam toxinas no nosso corpo. Hoje a ciência prova isso, né, que a gente realmente fica doente por conta dessas nossas emoções, dessas emoções doentias. Então, o que Jesus disse, o que a doutrina espírita nos diz, através, não é, do André Luiz,
de tantos espíritos que querem o nosso bem e vêm trazer para a gente essa informação, porque com essa informação fica mais fácil da gente se segurar e saber o caminho que a gente quer seguir. Então vamos assim, nos apegar na oração, orar e vigiar, não é que Jesus falou, e agir também, né? Não é só orar, vigiar e falar, errei, não consegui, não consegui. Não, a gente vai se esforçar porque a gente vai conseguir. E de tanto a gente perseverar, a gente vai conseguir. Porque o mérito nosso vai estar nisso, nesse esforço que a gente vai fazer para que essa tendência que a gente tem ainda em ser agressivo, a gente vai substituindo pela serenidade, que é a característica dos espíritos puros. E é por isso que todos esses espíritos entendem a gente, trazem essas lições, porque eles já passaram por fúria, por cólera, por todo esse processo e aprenderam a dominar suas emoções. Hoje, além da doutrina espírita, a gente tem a psicologia, né, trazendo o conceito da inteligência emocional, que é o quê? É a gente aprender, não é? A razão com o coração de mãozinhas dadas, para que a gente possa pensar antes de agir, para que a gente olhe para a gente e consiga detectar aquilo que faz mal para a gente e faz mal para o próximo, e aprender a respeitar o próximo, a se respeitar, a se amar e assim a conquistar, não é? Esses valores, essas qualidades divinas que todos nós temos como uma sementinha. E é a gente que vai fazer com que aquela sementinha desabroche. Com certeza, cada um de nós já tem as suas sementinhas que já deram uns raminhos, né? Algumas ainda estão lá precisando germinar, outras já germinaram um pouquinho mais, outras já estão com folhinhas, mas a gente vai conseguir, porque a gente escolheu isso para a nossa vida hoje. A gente quer seguir a Jesus, reconhece que temos dificuldades, reconhece que tem horas mesmo que a gente nem lembra de nada do que a gente aprende, que quando nós menos esperamos a gente explodiu. Mas com certeza, quando a gente lembrar dessa historinha, a gente vai respirar fundo e pelo menos a gente não vai botar para fora, que já é um começo, né? E aí a gente vai conseguindo até que aquilo não atinja mais os nossos corações. Que a gente então tenha paz, tenha serenidade, tenha calma, para a gente ser esses felizes, esses bem-aventurados, para que a gente possa herdar a terra e ganhar o nosso lugarzinho no reino dos céus. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Bom, eu sei que vocês não têm mais esse lado moral ou falta, né, que é o da cólera, mas vocês conhecem alguém que tem, então nós podemos exemplificar, porque os dias atuais estão exigindo muito de nós, né? E vão exigir mais ainda, porque nós vivemos o final de um ciclo e o começo de outro ciclo. Estamos vivendo o Apocalipse há quase 200 anos e vamos vivê-lo ainda por mais uns 50 anos. E é essa fase que nós vamos mostrar os nossos domínios, os nossos controles. E realmente, uma das grandes montanhas que temos para mover de dentro de nós, que é fruto do egoísmo, do orgulho, é o cólera. Porque ele nos faz perder a calma, a paciência, faz com que enxergamos que todos os outros erram e nós não, que somos um modelo de perfeição, que somos cópia de Jesus. E não é, né? Nós sabemos que alguma coisinha lá dentro é suficiente para virar um vulcão. Então, refletir sobre o cólera não é se torturar. Eu sou nervoso, eu sou impaciente. Não. É só descobrir.
é só ter um olhar mais para si e menos para o outro. Para que, na medida que se descobre, a partir daquele momento começa o controle, começa o frear. Enquanto a Mônica falava, eu lembrava do Chico. Porque para o cólera, o Chico, para a cólera, ou cólera é o vibrião lá que causa doença, né? Para a cólera, o Chico ensinou a andarmos com a água benta. A água benta é um copo que você carrega com água, e a hora que vai dar aquele ataque, você põe a água na boca. Mas não engole. Segura o tempo que for preciso para apagar o vulcão. Porque o vulcão é o orgulho, é o egoísmo. Então você segura. No filme Nosso Lar, nós vemos o irmão Lísias atendendo André Luiz dessa forma, né? André Luiz diz, eu sou médico, eu quero levantar daqui, quero ajudar vocês não entendem nada de medicina. E o irmão Lísias dá um copo d'água, segura um pouco na boca e ó. Aí o André Luiz cai a ficha e fala, eu fui médico na Terra, né? Aqui é outro lugar. Então, nós estamos, todos nós, sofrendo os mesmos ataques, as mesmas... Ficar trancado em casa, mau humor das pessoas, pessoas que te ligam em situações, às vezes, cruéis, tristes, lamentáveis, e as nossas ações estão limitadas. Então, nós precisamos encontrar dentro de nós essa força para não ceder à tentação e nos perder mais ainda. Então, se alguém tiver alguma pergunta... A Florinda colocou, né, no chat aí, né? Quer dizer, como manter a serenidade sem explodir, né? Ou ficar lúcidas, né? Tá difícil. Realmente, não é assim. Você já comentou um pouco. É treino. É treino, é bastante empenho, é lembrar da boca cheia d'água, né? Para a gente, pelo menos, não falar. E cada vez que a gente sentir que aquilo vai explodir, é a gente tomar consciência. E aos poucos a gente mudando, né, esse comportamento que a gente traz, né, há muito tempo com a gente. Então, é difícil, né? A gente não estou falando aqui para vocês, eu estou falando para mim, né? Porque quando a gente vai falar, nós estamos falando primeiro para os nossos ouvidos aqui. Então, a gente também tem os nossos ataques, tem aqueles momentos ali de fúria, e depois a gente se arrepende e fala, ai meu Deus, o que eu fiz? Mas vamos assim, não é? Se esforçando, confiando que a gente é capaz, não é? Tirando, eu acho que assim, essa frase, assim, é difícil. A gente vai colocar assim, é possível. É possível porque nós estamos aqui hoje numa condição que temos o conhecimento dessa doutrina que nos esclarece e que fala que nós somos capazes. E Jesus confia em nós, Deus confia em nós, e eles já passaram por isso que eles trazem dizendo, vocês conseguem sim. Então vamos colocar, é possível, eu vou conseguir. Essa é a minha primeira, estou me esforçando para tanto. E cada vez mais eu vou melhorar. E aí a gente fazendo assim, não vai ter essa úlcera, né? Porque a úlcera é tanta repetição desse comportamento. E fazer, né? Respirar fundo, a meditação, fazer as nossas orações, naquele momento lembrar até da bendita copo d'água, põe um copo d'água, tomar uns chazinhos, né, de cidreira, umas coisinhas que deixam a gente um pouco mais tranquilinha, porque quando a gente está no estágio também assim, de ansiedade ou de muita turbulência, para que a gente deixe se levar pela cólera, é muito mais rápido, mais fácil.
Que quando a gente está mais tranquilo, pode até pisar no nosso pé que a gente fala, ai, tudo bem, vai, foi sem querer. Mas quando a gente está mais agitado com os nossos problemas, pisou, a gente nem pisou, né? Tá passando do lado, a gente já está explodindo. Então, a gente precisa mesmo, assim, manter essa postura. É possível, e assim, e quando a gente perceber o dia, né, lá na frente, que a gente olhar para trás e olhar essa encarnação, a gente vai falar, caramba, eu consegui dar o primeiro passo e achava que era difícil, mas foi possível, né? E como a Val também comentou, né, é a gente quando pensar, vamos assim, não ficar remoendo, né? Que a gente não consegue, que não, vamos mentalizar, o nosso pensamento é força, não é? Vamos mentalizar que somos o que? Filhos de Deus. Carregamos em nós essa essência divina. Então, somos capazes, sim. Jesus passou por tudo que a gente passou. E porque sabe de tudo isso, ele disse o quê? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, a diferença entre vocês e eu, qual é a nossa diferença para Jesus? Ele foi criado antes, já passou por tudo isso e chegou lá. A gente está chegando. Quer dizer, assim, a gente está caminhando, né? Vamos demorar muito ainda. Mas, se a gente olhar para trás, a gente já percorreu. Hoje, a gente ainda não é aquela pessoa, isso não é minha, tá? Eu li hoje no Facebook do De Luca. Não sei se foi hoje ou foi ontem, que ele colocou assim, hoje a gente pode olhar e ver assim, que a gente ainda não é aquela criatura que a gente gostaria de ser, né? Mas se a gente for olhar para trás, a gente já é muito melhor do que a gente já foi. Então, olha o nosso progresso. Então, vamos ver o nosso progresso. E olhando o nosso progresso, a gente vai com certeza conseguir ir superando. E juntos, assim, não é? Vendo que assim, a gente não é diferente de ninguém, que todo mundo aqui tem as suas crises de raiva, de ira, mas a gente vai aprendendo, né, com os poucos a relevar. E aí a gente abre o evangelho, cai a cólera. Abre o evangelho, cai a indulgência. Abre o evangelho, cai perdão. E aí a gente fala, ô Senhor, né? Então, é porque eu estou precisando me fortalecer um pouquinho mais. E a gente vai conseguir, sim, com certeza. Ficando claro que ninguém vai mudar só porque ouviu ou leu a respeito da cólera. Quando ouvimos, quando lemos, quando estudamos qualquer dessas situações, desses sentimentos, é um alerta. Agora, eliminar a cólera é um processo. Ninguém vai dormir hoje e falar, bom, Jesus, amanhã não terei mais cólera. Vocês vão ver quantas provas ele vai dar para mostrar que ainda tem. O treino é como andar de bicicleta, é como aprender a nadar. Andar de bicicleta, você vai cair de novo, e vai ter o domínio da bicicleta. Nadar, vai beber metade da água da piscina, até ter domínio. Cólera é a mesma coisa, é uma prática. O que te irrita mais? Discutir sobre futebol. Não discuta mais sobre futebol. Discutir sobre política. Não discuta mais sobre política, você não está pronto para isso. Discutir qualquer assunto é preciso ter paz e serenidade. Quando não se tem, quando os órgãos dos sentidos falam mais alto, vai dar encrenca. Então, o treino é dominar essa deficiência que nós temos. Saber que temos para evitar complicações maiores. E proceder à mudança disso. Diz Kardec. Primeiro fator para qualquer mudança é a vontade. Se eu tiver vontade, eu vou escorregar, vou tropeçar, mas eu vou continuar, porque o meu propósito é superar a mim mesmo, não o outro. Superar aquilo que não está de acordo em mim. Então eu vi os comentários, vi as perguntas, paciência também é treino, todos esses sentimentos são treinos. E você começa a treinar como? Dentro de casa. Porque dentro de casa é onde todo mundo é autêntico.
são os compromissos de pai, de mãe, de filhos, de avós, de tios, de sobrinhos, de primos. Tudo é compromisso. Então, se você começa dentro dessa realidade, que é a mais autêntica que existe, em breve vai estar pronto para voos maiores com outras pessoas. Então, não temamos, não somos os piores nem os melhores. Estamos num caminho que os grandes espíritos já percorreram. Vamos tropeçar, mas não é para se condenar, se culpar, se julgar. Não. É para levantar e procurar não repetir aquele deslize, aquele tropeço, aquela falha. Por quê? Porque ainda somos frágeis, pequeninos e precisamos de proteção. Buscar o mentor individual, buscar o mentor da casa, buscar os mentores do trabalho, porque sozinhos a gente vai afundar. Mas com a proteção deles, passaremos a ter um despertador para avisar. Calma, controle-se. Tá bom? Acho que estendemos um pouquinho hoje, mas foi bom porque foi em cima de perguntas que levantaram. E é treino, sim. Alguém acha que a Val colocou que isso é treino. É treino, sim. Perdoar e seguir, Daisy, o perdoar é um negócio, é um exercício pesado também. Porque perdoar é você olhar para um político que fez o que fez e você dizer, eu te amo em Jesus. Então, significa perdoar o que ele fez. Isso é um caminho mais longo ainda que temos por fazer. Amar a todos como amamos a nós mesmos. Vamos ficar, por enquanto, na cólera e seguir o nosso caminho. Tá bom? É isso mesmo, auto-perdão, né? Como disse a Deise. Vamos nos amar, exatamente, nos perdoar e seguir em frente, todos juntos aqui, um apoiando os outros. Agradecemos a presença de todos, agradecemos aos bons amigos do plano espiritual, aos nossos mentores, que estão sempre acudindo nas nossas necessidades. E vamos juntar aquilo que temos de melhor, envolver o nosso planeta em paz, em harmonia, para que todos os povos, raças, nações, crenças, filosofias e religiões possam se unir em torno de Jesus. Vamos vibrando para o nosso Brasil, para que ele possa estar inteirinho iluminado num rosa dourado de muito amor e de justiça. Que possamos fazer desta pátria a fonte de alimentos, material e espiritual, para todo o planeta. E uma vibração em especial para todos aqueles que enfrentam a pandemia, trabalhando e permitindo que possamos ter condições de vida ainda que boas, sejam profissionais da saúde, da área de alimentos, de limpeza, de segurança, de transportes, todos eles. E assim Jesus permita, possamos nos dispersar em paz, levando para os nossos lares bastante amor, compreensão, respeito, sentimentos fraternos, para que assim possamos permanecer até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Uma semana de muita paz. E até a próxima terça. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Abraços, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite e obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite. Deus já nos dá muito, não precisa nos pagar nada. Boa noite, queridos. Boa noite. Fiquem com Deus.
Boa noite.